E vamos lá, terceiro para a correção do capítulo 7 de Matemática 2. Não ficou gravado porque nós tivemos probleminha, né, no Meet, mas vamos lá. Agora a gente deixa gravado. Exercício 1. Se uma circunferência tem centro 0 e raio 2 centímetros, escreva se são internos pertencentes ou externos à circunferência cada um dos pontos dados a seguir. O primeiro ponto que ele dá é 1,5. Se eu tenho tudo em relação à origem O, ao centro O, 1,5 com certeza vai estar dentro da circunferência. No segundo ele dá 2. 2 vai estar em cima da circunferência. E por último ele dá 2,5, que vai estar fora. Então nós temos que o ponto X é interno. Nós temos que o ponto Y, ele pertence, tá, à circunferência. E o ponto Z, ele é externo. Só para a gente ir voltando a lembrar dos termos quando a gente envolve a circunferência, tá bom? Aqui, no exercício 2, sendo R1 e R2 os raios de duas circunferências, C1 e C2 respectivamente, e D a distância entre os centros, D as posições relativas. Gente, só para vocês ficarem mais atentos, na página 660, vocês vão encontrar as figuras e as respectivas fórmulas que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos ver. Eu tenho 10, que é a distância, 2 e 5 os raios. Eu percebo que a distância, ela é maior que a soma dos raios. Quando isso acontece, nós falamos que as circunferências são elas são exteriores. Por que exteriores? Vamos só, nesse caso, para a gente firmar. Eu tenho um raio, 2 e 5. Se a distância entre os raios é 10, entre os centros é 10, o que vai acontecer? Vai ter uma distância aqui, 2 e 5, 7. Tenho 3 aqui sobrando. Significa que essas circunferências elas estão separadas, tá? Se elas estão separadas, elas são exteriores. Letra B, nós temos a distância 4 e os raios 7 e menos 3. O que eu percebo? Que se eu fizer 7 menos 3, eu vou ter a minha distância. Então, a distância é o raio menos o outro. Nós falamos que elas são tangentes internas. Mais uma vez, só mais esse, vamos lá, é isso aqui que acontece, ó. Porque aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro, a distância entre os dois raios, ela é menor que um dos raios. Então, quando a distância é menor que um dos raios, a gente fala que elas são tangentes e interiores, uma está dentro da outra. Se fosse tangente exterior, a distância seria igual à soma, tá? Então, vamos ver. 8, a distância 5 e 5. Nesse caso aqui, a gente percebe que a distância, ela é menor que a soma e é maior que a subtração.
Então, a distância é maior que R menos R e é maior que R menos R e menor que R mais R. Nesse caso, a gente tem que elas são secantes. Lembrando que circunferências secantes são quando elas se encontram em um ponto. O exercício D foi o que eu acabei de comentar com vocês. Quando eu tenho a distância, ela é igual a um raio menos o outro, a gente fala que as tangentes são internas, tá? E quando a distância, ela é igual à soma. Se ela é igual à soma dos raios, significa que essas circunferências, elas são tangentes, tá? É só somar os raios. Então, aqui, a distância é a soma dos raios. Então, a gente fala que elas são tangentes externas. Um caso que às vezes deixa a gente meio, na hora, surpreso, é quando a gente vê que tem dois raios e a distância entre os raios é zero. Mas como é que isso pode acontecer? Pode acontecer se as duas tiverem o mesmo centro, porque é a distância de um centro até o outro. Se as duas têm o mesmo centro, não importa o raio, tá? De cada uma, porque a distância do centro até o outro vai ser zero. Então, a gente fala que essas circunferências, elas são concêntricas. Ou seja, possui o mesmo centro. Um exercício de circunferência que, se aparecer, vocês devem ficar muito felizes, é o exercício de corda. Duas cordas cortam-se, exercício 3, duas cordas cortam-se no interior de um círculo. Os segmentos da primeira são expressos por 6x e 2x mais 2, e os da segunda por 2x e 8x menos 2. Com isso, podemos determinar que o comprimento da maior corda vale. Gente, a corda é quando eu tenho dentro da minha circunferência duas retas que se cortam. Então, a corda vai de um ponto até o outro da circunferência. Então, a corda é isso aqui, tá? Se eu tenho duas, elas estão se cruzando, eu tenho isso. Toda vez que isso acontece, eu sei que esse lado vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, eu vou ter que 6x vezes 2x mais 2 é igual a 2x vezes 8x menos 2. E aqui vai uma dica para vocês, principalmente o pessoal que não gosta de fazer muita conta. Olha o que está acontecendo desse lado. Eu tenho 6x e aqui eu tenho 2x. Antes de resolver essa conta, eu já vou dividir isso, que está multiplicando. Porque daí eu não vou ter uma equação de segundo grau. Então, ó, esse x já cortou com esse x. 6 dividido por 2, 3. Olha como eu simplifiquei o meu exercício. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 2, 6. E aqui, 8x menos 2. Vou passar esses termos para o lado de cá. Vai ficar 6, o menos 2 vai para cá. 8x menos 6 vem para cá. Então, eu vou ter que 2x é igual a 6 mais 2, 8. X vai ser igual a 4. O exercício ainda não terminou porque ele pediu qual a maior corda, tá? Então, vamos lá. A primeira corda que a gente tem, vou fazer aqui, a primeira.
2x, 8x menos 2. Deixa eu ver se ele deu a ordem que ele deu pra gente ficar... Vamos lá... Os segmentos da primeira são 6x. Então, 6x. 6 vezes 4, 24. Mais 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Então, a primeira corda vale 36. A gente tem unidade... Não. A segunda corda. A segunda corda vai ser 2x, vai dar 8. Mais 8 vezes 4, 32. Menos 2. Isso vai dar 38. Então, o maior valor da corda é 38. Alternativa E. Quarto exercício, ele é da Unesp. Em um plano horizontal, encontram-se representadas uma circunferência e as cordas AC e BD. Vamos lá, vamos pôr o nome aqui. AC e BD. Nas condições apresentadas na figura, determine o valor de x. Apareceu corda, felicidade. Vamos lá. 2x vezes x mais 3 é igual a 3x menos 1 vezes x mais 3. Ah, pera aí, gente, tá aqui errado. Aqui é só x, tá? Então, fica x vezes 3x menos 1. Deu felicidade agora. Apareceu o x sozinho dos dois lados. O que eu posso fazer? Cortar o x. Vai ficar 2x mais 6 igual 3x menos 1. Passo o x para cá e o 1 para lá. 6 mais 1 é igual 3x menos 2x, x. X igual a 7. Um exercício que vocês podem perceber da Unesp, super básico, tá? E aparece sim em vestibular. Com um ângulo sobre a circunferência, tá? Tem o centro sobre o vértice sobre a circunferência e os lados são cordas. A gente tem a seguinte medida: x é AB dividido por 2. Lembram disso? O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Esse exercício aqui é bacana, tá? Vocês estão vendo aqui? Aqui eu tenho o meu ângulo. E esse ângulo, eu tenho duas cordas. E dá justamente para o arco AB. Então, isso vai significar que esse ângulo, que eu vou chamar de Z, vai ser igual a quem? Metade do ângulo que eu tenho aqui. Vai ser 156 dividido por 2. Então, eu vou conseguir achar o valor de Z para depois poder calcular o x. Aqui eu vou ter que Z é igual a 78 graus. Tá. Determinei Z, mas o professor ele quer x. Aí é que vem o legal quando a gente lembra da teoria. Olhem essa figura que eu tenho aqui. Isso aqui é um ângulo externo. O que eu sei desse ângulo? Ele é a soma desses dois. Então, x vai ser igual à soma de z mais 27. Como z é 78, 78 mais 27
vai dar 105 graus. Tem alternativa? Tem. Alternativa A. Então, eu utilizei não só circunferência, mas eu utilizei também triângulo. Professora, eu pensei diferente. Eu pensei na soma dos ângulos internos do triângulo. Tá, então você pode ter feito assim, ó. Eu tinha o triângulo, aqui 27 e aqui 78. Aí eu calculei esse aqui, tá? Quanto vai valer esse? Eu sei que a soma tem que dar 180. Somando esses dois, deu 105. Então, eu calculei esse. Esse deu 75, para poder chegar em 180. Aí, eu calculei esse aqui de fora. Esse aqui de fora é 180 menos 75, que vai dar 105. Eu chego no mesmo resultado? Chego. Ando um pouquinho mais, mas eu faço a mesma coisa. Então, nós estamos aí resolvendo do mesmo jeito, tá? Exercício 6. No exercício 6, a gente tem um ângulo excêntrico interno. Ele não está no centro, tá? Da minha circunferência. Ele está fora do centro e os lados são duas cordas concorrentes que se encontram. Então, não está no centro, tá? Isso aí é importante para vocês. O que vai acontecer quando isso acontece? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho esse arco, duas cordas, AB, CD. X vai ser igual ao arco AB mais o arco CD dividido por 2. Então, eu preciso saber quanto vale esse arco e quanto vale esse. Mas aí eu vou lembrar o que a gente acabou de ver nesse exercício. Aqui, gente, ó, eu tenho 35 graus aqui, ó. Significa que esse arco vale 70 graus. E aqui, eu tenho 45, então aqui vale 90 graus. Então, X vai ser 90 graus mais 70 graus dividido por 2. 160 dividido por 2, 80 graus. Juntei aí duas relações, tá? E é alternativa B. Esse é um exercício da PUC, tá? Exercício 7. A gente tem que um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 8 voltas, percorrendo um total de 48 metros. Desprezando a largura da pista, considerando π igual a 3, o seu raio em metros é... Gente, uma volta completa é o arco comprimento da circunferência, 2πr. Ele deu aí que ele quer saber o raio, tá? O comprimento da circunferência, ele me deu que ele deu 8 voltas. Então, vamos multiplicar isso por 8, vezes 2, vezes 3, que é o π. O comprimento, quando ele deu 8 voltas, foi 48 metros. Então, eu vou ter 48 igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48R. Então, meu raio vai ser igual a 1 metro. É um exercício
bem básico de comprimento e circunferência, mas também aparece. Exercício 10 é um exercício do Enem. Não é um exercício difícil, mas tem uns números altos que não costuma acontecer muito. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas de diâmetro medindo 60 centímetros. Então, 60 centímetros, ciclista A percorreu 10 quilômetros. Um ciclista B usou uma com diâmetro de 40 centímetros e percorreu 5 quilômetros. Considere 3,14 como aproximação para π. Se fosse 3, ajudaria. A relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pelo ciclista B é dado por. Então, a gente está aí tendo uma relação de comprimento de circunferência, tá? Então, vamos por etapas, vamos lá. Primeiro, qual vai ser o raio de A? O raio de A, 30 centímetros. E o raio de B, 20 centímetros. Aqui, gente, eu já vou começar a fazer minha transformação. Vou começar a colocar tudo em metros, tá? Para facilitar um pouco, porque tem quilômetros e centímetros. Vou pegar um intermediário. 0,3 metros, 0,2 metros. Então, vamos lá. Comprimento da circunferência A. 2 vezes π vezes o L. Vou fazer a mesma coisa para B. 2 vezes π vezes L. Comprimento de A usando colinha vai dar 1,884 metros. O comprimento de B vai ser igual a 1,256 metros. Tá, achamos os comprimentos. Vamos calcular o número de voltas. O número de voltas de A vai ser quanto percorreu? 10 quilômetros, então são 10.000 metros. 10.000 metros dividido por 1,884. Isso vai me dar aproximadamente 5.307 voltas. E o número de voltas de B vai ser 5 quilômetros? 5.000 dividido por 1,256, que vai dar aproximadamente 3.980 voltas. O que ele está pedindo? Ele pediu a razão entre o número de voltas de A para B. Então, ele quer saber número de voltas de A sobre número de voltas de B. 5.307 dividido por 3.980. Isso vai dar aproximadamente 1,3333, que é aproximadamente 4/3. Exercício que num dia de Enem, com tanta conta, fica meio difícil. Vou concordar com vocês, tá? Exercício 11, também Enem. Um homem determinado a melhorar sua saúde
resolveu andar diariamente numa praça circular que é em frente à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Use π igual a 3. Esse sim é um exercício para Enem, gente. Esse, né? Vocês vão concordar comigo. Qual o comprimento primeiro da praça? 2πr. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3, ai que bonitinho, vezes o raio, que é 50. Então, o comprimento da praça vai ser 300 metros. Quantas voltas ele dá? Ele dá 15 voltas. Então, eu vou ter 15 vezes 300, que vai me dar 4.500 metros. Aí, olha a sutileza. A única coisa que ele está pedindo mesmo é para transformar em quilômetro. Isso vai dar 4,5 quilômetros. Um exercício desse eu acho que é muito legal, tá? Então, a distância percorrida foi 4,5 quilômetros. Alternativa E. Esse eu aprovo para o Enem de vocês.